Muito bom dia, meus queridos e amados amigos e irmãos. Nós estamos de retorno para mais um Café com Palavra e é um momento muito prazeroso estar aqui com vocês neste sábado 17 de outubro de 2020, onde nós sentamos para bater um papo, tomar um gostoso café e esperando a ocasião que a gente vai poder fazer isso com muitos amigos, muitos conhecidos, muitos irmãos, numa mesa mesmo de café, tomando um gostoso café expresso e batendo papo, falando sobre as coisas da vida, mas levando-se em consideração sempre que o objetivo dessa conversa é a gente falar sobre as coisas da vida, falar sobre as coisas que nós temos presenciado, ou se não presenciado, temos tomado conhecimento ao longo da semana, e comentarmos, trazermos alguma luz a respeito do que a Bíblia diz sobre tais fatos no nosso cotidiano. Isso tudo para mostrar que Deus realmente não está alheio ao nosso cotidiano, à nossa realidade. Deus está presente, Deus está atento e Deus já tinha dado várias orientações e dá várias orientações sobre como o homem deve se portar, como o homem deve se comportar para que ele tenha uma vida calma, para que ele tenha uma vida mansa, para que ele tenha uma vida tranquila, para que ele tenha uma vida em paz. E essa paz, ela não é somente a paz no sentido exterior, mas principalmente a paz interior, paz consigo mesmo, né? Conforme agora as pessoas gostam muito de dizer, paz de espírito. Nessa semana nós temos visto muita gente falar sobre corrupção. Pessoas comentando sobre corrupção, notícias dando conta da corrupção, pessoas que foram apanhadas em atos de corrupção, mas por mais que se queira atribuir, e esse é o ponto importante que eu quero enfocar, por mais que se queira atribuir uma cor, principalmente uma cor partidária, a esse ato de corrupção, esse gesto de corrupção, nós temos que pensar o seguinte: há tempos, desde que o mundo é mundo, o homem ele se deixa seduzir por inúmeras coisas. O homem se deixa levar por inúmeras coisas. O homem comete erros. Eu não estou com isso defendendo A, defendendo B, defendendo C, defendendo este ou aquele partido, esta ou aquela cartilha partidária, de forma alguma. Nós estamos analisando o gênero humano, né? Nós estamos analisando, estamos comentando o gênero humano, porque muitas pessoas são muito mais, inclusive, suscetíveis a certos gestos de corrupção do que outros. Mas todos nós somos, em verdade, falhos, todos nós somos errôneos, todos nós somos, e por que não dizer, pecadores. Porque a origem disso tudo realmente remonta a muito tempo atrás. Mas o que é a corrupção? Corrupção é o ato, é a prática de algo por alguém que envolve a obtenção de uma vantagem indevida ou a prática de um ato ilícito ou mesmo uma prática que não é aceitável, mesmo sob o ponto de vista da ética e da moral. Mas, normalmente, quando se pensa em corrupção, nós pensamos em dinheiro. Fulano se corrompeu e se vendeu por dinheiro. Fulano fez isso por aquele dinheiro. Aquela Beltrana, ela aceitou o dinheiro. Mas, e quando nós nos corrompemos, quando nós presenciamos determinadas coisas e não denunciamos, ou sequer nos indignamos? E a indignação, ela deve estar presente não no posterior. Claro que ela precisa estar presente no posterior, ou seja, pós-fato em si. Mas essa indignação ela já tem que estar presente, na verdade, em momento anterior. Quando surge o momento, quando surge a oportunidade de se corromper, ou a oferta, o oferecimento da corrupção, a indignação já tem que surgir ali, naquele momento, como um ato, como um mecanismo de defesa, para que aquela coisa não seja recebida, sequer analisada, com algum olho de parcimônia, de possibilidade, quem sabe considerando o quê? Quando começam nos considerando isso, considerando aquilo outro,
já se tem um problema aí. Porque a tendência é que você vá relativizando, 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 e quando você começa a relativizar, a tendência é que no final você já se, digamos assim, já foi envolvido pelos seus próprios argumentos, por todas essas considerações, e acaba muitas vezes, se não praticando, mas tolerando que se pratique ou achando que talvez não tenha sido tão mal assim. Ah, não, mas os fins justificam os meios, né? Ainda gostam de citar isso. Mas será que realmente os fins justificam os meios? Porque os fins são aceitáveis para quem? Os fins são aceitáveis para quem? E quem é que estabeleceu os parâmetros para dizer que, olha, tais fins realmente justificam esses meios? Quem foi que estabeleceu esses parâmetros? Será que o seu juízo, será que a sua média de valor, a sua régua, digamos assim, de valor e de medida, é tão melhor assim do que a dos demais? Então nós temos que nos ater a isso. Nós temos que nos ater a isso. Mas por que falamos só sobre corrupção financeira, por exemplo, que foi a tônica das notícias? Ora, há muito tempo se ouve falar sobre isso. Inclusive, há muito tempo atrás, se não me engano, foi logo na sucessão do Fernando Henrique Cardoso, o partido e a pessoa que foi eleita, ela falou, uma das bandeiras foi a questão da corrupção. Não, porque no nosso partido, todos os outros partidos têm candidatos, têm pessoas filiadas envolvidos em escândalos de corrupção, sendo processados por corrupção. Veja se existe isso no nosso partido. Veja se existe isso entre nós. Não existe. E mal foi eleito, os escândalos começaram a surgir, e começaram a surgir, e começaram a surgir. Agora se fala de alguém, perdão, se fala de alguém que foi apanhado, digamos assim, com dinheiro em um local vergonhoso, digamos assim, mas há tempos atrás, uma outra pessoa também foi apanhada com uma determinada quantidade de dinheiro, também na cueca. Ou seja, não é questão de partido, não é questão da cor política, não é questão disso, daquilo outro. Já vem de muito e muito tempo atrás, e eu falei isso daí apenas para comparar que quando a gente começa a querer se preocupar em estabelecer ou tirar proveito dessas situações, desses fatos que realmente aconteceram, nós corremos novamente o risco de dizer que os fins justificam os meios, ou está vendo esse, ou está vendo aquele outro, e as coisas não são assim. Quantas pessoas já foram entregues por pessoas que receberam recompensa para isso? Quantas pessoas já foram entregues por conta disso? Quando você, por exemplo, vê um pobre ser humilhado e nada faz para defender este pobre ou para dizer, olha, isso está errado, você está, na verdade, se corrompendo. Pode não é uma corrupção financeira, mas é uma corrupção daquela indiferença, sabe? Aquela indiferença fria, brutal que toma conta das pessoas. Eu não sei onde é que o ser humano realmente aprende essas coisas. Muitos dizem que são ensinados ou não, mas é algo que realmente precisa ser deixado de lado. Quando nós julgamos alguém pela cor da sua pele, nós estamos sendo corrompidos. Corrompidos por quê? Por pensamentos que não são verdadeiros. Não tem nenhum tipo de argumento para isso. Quando nós aceitamos argumentos de que pessoas pobres não são dignas de trabalho, de um salário bom, de uma vida melhor, isso está errado também. Determinados povos, há castas, há diferenças, isso não tem nenhum significado. E ainda se quer atribuir um significado espiritual para isso, quando na verdade não é um sistema religioso que diz isso. Não é, na verdade, um dogma, não é uma doutrina que diz isso. Na verdade, isso tudo tem origem numa única coisa chamada pecado.
Lamento se você não crê no pecado, se você não acredita no pecado, mas o gênero humano está aí. Como você vai explicar? Como você vai explicar tamanhas atrocidades sendo praticadas, sendo cometidas, se não tem uma causa maior, e essa causa maior se chama erro, se chama pecado? Como você vai explicar que um ser humano levante a sua mão contra outro sem ter motivo nenhum, ou mesmo sem ter a razão para isso, para se chegar a esse ponto? Quando você vai conceber que uma criança seja abandonada numa lixeira? Quando você vai conceber para quem não curte isso, mas ainda assim, são gestos assim que a gente observa maldade. Quando você vai entender, ou quando você vai conceber, melhor dizendo, que você desvie dinheiro e pessoas vão morrer por falta de atendimento médico, por falta de um aparelhamento, ou profissionais estão atendendo, e muitas vezes esses profissionais também, muitos profissionais trabalham honestamente, dignamente, se empenham, dão o melhor, dão as suas próprias vidas para fazer esse atendimento, mas e tantos outros também não querem fazer isso. Em vez de atender, fica batendo papo, fica dormindo, fica tomando um cafezinho, fica vendo televisão, como já tivemos notícia disso, já presenciamos isso também na mídia. Ou seja, na realidade, o ser humano ele tem um problema muito sério. Um problema que faz com que ele cometa erros e erros e erros e erros e erros. E esse problema se chama pecado. Ah, mas eu não sou assim. Ainda bem que você não é assim. Graças a Deus você não é assim. Mas nem assim, sendo redundante, mas nem assim, você pode dizer que você está tão acima da média. Eu também não estou acima da média. Quando eu estou falando essas coisas, quando eu estou trazendo esse assunto à baila aqui, quando eu estou conversando sobre isso com vocês, quando eu estou transmitindo essa visão aqui a vocês, eu também não me considero alguém assim, poxa caramba, ele é realmente o suprassumo, esse cara realmente é um tremendo bom caráter, é um tremendo cidadão. Procuro ser, mas na verdade eu sou falível, eu tenho erros, eu sou pecador como qualquer pessoa. Então qual é a diferença? A diferença é o quanto você se deixa seduzir por tais coisas, a ponto de que isso vá transformando você, transformando a sua mente, transformando o seu coração, e as suas palavras e as suas ações vão acabar por refletir aquilo que já está acontecendo dentro de você, dentro da sua mente. Nós falamos aqui a respeito de pessoas que entregaram outras pessoas ou pessoas que fizeram mal a outras pessoas. Há um exemplo histórico nisso. Há povos que foram traídos por outros povos, há povos que foram decepcionados por outros povos, pessoas que foram decepcionadas por aqueles em quem confiavam. Mas a corrupção ela já vem de muito tempo atrás, de muito tempo atrás. Os acordos que se fazem nos bastidores, os acordos políticos, os acordos entre os povos, os acordos entre as nações, você enganar para se chegar a um acordo, isso já vem de muitos vezes, já vem desde a época da criação do mundo na realidade. Mas eu acho que o mais gritante exemplo foi quando realmente Judas aceitou trair a Jesus. Por quê? Por 30 moedas de prata. Este, para mim, foi o maior exemplo, o mais crasso exemplo da corrupção. E qual era o motivo que Judas tinha para entregar a Jesus? Jesus era um cara mau? Não. Jesus era um cara ruim? Não. Jesus praticava o mal, fazia o mal às pessoas? Não. Jesus enganava as pessoas? Não. Jesus era um curandeiro, um falsificador? Não. Jesus manipulava a fé das pessoas? Não. Jesus ensinava coisas erradas às pessoas, influenciava as pessoas para a prática do mal? Não. Naquele tempo havia um grupo de pessoas, um grupo de judeus que estava realmente ansioso para sair do domínio romano, do jugo do Império Romano. Queriam ser insurgentes, eram insurgentes, e muitas vezes pegavam em armas e resistiam e matavam soldados romanos. Mas Jesus fez isso? Não. O que Jesus veio fazer? Veio ensinar o que era o amor,
o que era o amor de Deus e principalmente trazer o reino de Deus à terra, dizendo: olha, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se o ideal de vocês é realmente ser uma nação que gosta de Deus, que procura seguir os bons valores ensinados por Deus, então esse é o caminho. Essa é a maneira que vocês têm, que vocês precisam adotar para viver. Mas não foi isso que aconteceu. Judas realmente vendeu Jesus aos sacerdotes de então por 30 moedas de prata. Agora, uma coisa que Judas não conseguiu fugir depois foi o remorso, porque ele percebeu a grande bobagem que ele tinha feito, e principalmente a ausência de motivo para o que ele fez. Aí, se tivesse motivo, ele podia ter recebido isso. Há muita controvérsia em relação a isso, até porque nós poderíamos entrar aqui em outros pontos, ter outras, digamos assim, outras ramificações, o que não é o caso nesse momento. Mas o fato é que ali ele não tinha motivo algum. Só que para ele, aquilo se justificava em alguma coisa. O grande problema está aí, como nós já dissemos há pouco. Muitas vezes nós dissemos que tem motivo, que há motivo, nós qualificamos esse motivo, e porque nós qualificamos esse motivo, nós quantificamos também a nossa conduta e o valor da nossa conduta. Aí é muito complicado. Eu não posso ignorar certas coisas porque me convém, e daqui a pouco eu mesmo me levantar indignado contra outras coisas, que na verdade pode até mudar o tipo, mas pode ser dito sem dúvida nenhuma que é também alguma coisa de corrupção. E isso me leva aonde? Porque na verdade, hoje eu estou condenando, amanhã eu estou praticando, embora talvez não seja exatamente, necessariamente a mesma coisa, mas eu estou praticando. E onde é que está a grande lição que precisamos ter aqui? Há um versículo muito interessante em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Versículo 19. O apóstolo Pedro está discernindo aqui, discutindo aqui sobre condutas de pessoas que semeiam o mal, que se contaminaram por conceitos errados, por pensamentos errados, tiveram contato com pessoas, conheceram pessoas do Evangelho, conheceram os apóstolos, conheceram discípulos, estavam até entre eles, mas depois se desviaram, depois começaram a fazer várias coisas que não deveriam fazer, e inclusive pregar contra aquilo que tinham aprendido. Olha o que diz o versículo 19, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz assim, começando do 18, pois proclamando palavras arrogantes e levianas, e normalmente quando a pessoa quer defender o que está fazendo, ela vai se armar de todos os argumentos possíveis e imagináveis, vai se armar de retórica, vai se armar aqui do discurso inflamado, vai se arvorar no princípio da presunção da inocência, vai se armar no princípio da dignidade da pessoa humana. Só que essas coisas todas não foram levadas em consideração antes de praticar o erro, seja ele qual for. Pois proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. São palavras poderosas, são palavras pesadas, são palavras incisivas. E vejam bem, no versículo 19, agora sim, prometem-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção. E olha a advertência agora, na verdade, o aviso, na verdade, a sentença, na verdade, essa assertiva. Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Ora, se você se deixou seduzir, se você foi seduzido pela sua própria carne, e quando eu digo carne, não estou dizendo aqui pecados da carne no sentido de ligado ao sexo, mas estou falando de argumentos e proposições que você entende, que você sabe que na verdade não são as melhores, mas mesmo assim se deixa levar
por causa dessas considerações, por causa daqueles motivos, por causa dos fins que você parametriza como sendo bons fins, na verdade, bem melhor do que os demais, né? E acaba sendo vencido por essas coisas. Ora, se você é vencido, você se torna servo daquele argumento, daquela situação e principalmente daquele ato, porque você já praticou o ato. Você já cometeu o erro, você já praticou o ilícito, você já fez algo que não deveria ter feito. Ou seja, você está vinculado àquilo. É como se você tivesse feito um acordo com o erro, você tivesse assinado um contrato com o erro. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Prometem-lhes total liberdade. Essas promessas são o que as pessoas falam. Olha, se você fizer isso, você recebe tanto. Olha, se você fizer isso, olha, você vai ter bom relacionamento, bom trânsito aqui. Olha, eu posso te levar para tal lugar, eu posso te colocar em qual cargo. Eu posso favorecer você em determinadas coisas. Eu posso favorecer a sua entrada naquele clube, naquele bairro. Eu posso favorecer alguma coisa para você. A sua vida vai mudar, a sua vida vai ser modificada. Olha, você não vai se aborrecer se você não falar sobre isso. Você não vai se aborrecer. Olha, não se mete nessas questões, não, porque isso daí é bem maior do que você. O mundo é assim mesmo, a vida é assim mesmo, a vida é isso, a vida não é justa, a vida na verdade é injusta, é dura, a vida infelizmente é isso. Não se mete nessas coisas, não, deixa pra lá. Não se envolva com essas coisas, não. Cada um com seus problemas, cada um do seu quadrado, cada um com seu cada um. E todas as frases feitas que a gente consegue ouvir por aí sobre determinadas coisas, em determinadas situações. Promessas tem muitas, prometem-lhes total liberdade, mas acontece que tais pessoas, essas pessoas que prometem tais coisas, que fazem tais coisas, eles próprios são escravos da corrupção, ou seja, já não conseguem mais sair disso. E vocês já viram que normalmente quando a pessoa se envolve com isso, pratica tais coisas, pratica todo e qualquer ato de corrupção, não apenas financeira. Mas quando você deixa de praticar o bem, e este aqui é o fechamento da nossa conversa, quando você deixa de praticar o bem, sabendo qual é o bem que você tem que praticar, você se torna vencido por esse argumento. Eu não vou praticar o bem agora por isso. Eu sei praticar o bem, mas quando você deixa de praticar o bem, você já foi vencido. E quem é vencido se torna servo daquele que venceu. No caso, você se torna servo, você se torna escravo, você se torna vinculado àquela posição, àquela opinião, àquela decisão, àquele ato errado. Mas eu fico? Sim, claro que fica. Porque algum reflexo, algum prejuízo isso vai trazer. Se não tanto a você, mas você não tem ideia de quantas pessoas podem ser afetadas, afligidas por esse mal, por um mal, ou por reflexos ainda de alguma coisa que foi praticada lá atrás. Nós vemos hoje muitas coisas acontecendo no panorama mundial por acordos que foram feitos lá atrás e por decisões que foram tomadas lá atrás. Isso no campo das grandes nações. E as pessoas estão pagando preço até hoje. E onde é que está o arrependimento nisso? E digo que o arrependimento é bem diferente da autocomiseração e bem diferente também do remorso. Nós falamos de Judas. Judas, ele sentiu remorso. Ele jogou as moedas de prata longe, melhor, ele se jogou de um penhasco, espalhando as moedas, espalhando o corpo dele espalhado, jogou as moedas longe, acabou com aquilo tudo, mas o remorso fez com que ele se suicidasse. O arrependimento, então, é você deixar as coisas. O arrependimento, na verdade, ele já tem que estar numa situação chamada atos preparatórios. Ou seja, você já recebeu a oferta, você percebeu a possibilidade, lhe foi feita uma oferta, você já ouviu falar, ou a situação já foi apresentada para você, direto ou indiretamente, mas é nesse momento em que a indignação tem que aparecer em você, não na opinião das pessoas, depois do que já se foi feito, mas em você. Quer dizer, eu não vou fazer isso, isso está errado. Eu sei qual é o bem nisso e é esse bem que eu vou praticar.
porque eu não quero ser vencido, eu não quero ser escravo dessa decisão errada, eu não sei que tipo de reflexos ou essa ação, esse pensamento, sobretudo esta ação, esta decisão vai me trazer no futuro, tanto para mim como para os meus, como para as pessoas que habitam perto de mim, ou até por naqueles que eu nem conheço. Nós temos que ser atentos para isso, estar atentos para isso. E mais uma vez, em vez de apontar para este ou para aquele, para aquela ou para aquela outra, nós temos que olhar novamente para nós mesmos. Qual é o bem que eu devo praticar? Qual é o bem que eu devo praticar, fazer? Qual é o bem que eu devo ensinar e, sobretudo, demonstrar com as minhas ações, ser um exemplo bom, não um exemplo ruim, das coisas que precisam ser feitas efetivamente. Porque só quando a gente consegue praticar o que é o bom, praticar o bem, procurar dar o exemplo, não que você queira necessariamente ser exemplo, mas isso vai chamar a atenção e outras pessoas satisfeitas, talvez por terem tido também experiências muito ruins na sua própria vida, vendo o que você fez, vendo o que você pensa, vendo o que você fala, vendo as coisas, como você vive, vão também querer praticar isso, e isso vai ajudar a transformar a mente, o entendimento e, sobretudo, o comportamento de muitas pessoas. Eu quero dizer a você que Deus tem sempre o melhor para nós. Jesus, mesmo com todas essas coisas, ele sempre foi o exemplo de amor. Muitos amigos de bar, muitos amigos de dinheiro, muitos amigos de uma boa situação financeira, muitos amigos de copo, muitos amigos de fumo, muitos amigos de drogas, por que não dizer, são coisas que existem por aí, de festas, de eventos sociais, ou de quaisquer outras coisas, deixam de ser amigos quando a situação muda. Jesus é o único que permanece sendo amigo independentemente das situações. Quer dizer que ele quer ser meu amigo, mesmo que eu tenha sido abandonado por todos, mesmo que eu tenha feito tantas coisas ruins, muitas delas eu tenho muita vergonha de pensar e de lembrar, sim. Porque ele sabe que você tem algo chamado pecado, e é o pecado que faz todas as coisas. Bom, então se é o pecado, já não sou eu, né? Não, não é nada disso. Eu estou dizendo que o pecado, em vez de vencer você ser servo do pecado, e esse é o ponto. Se o pecado vence você, você se torna servo do pecado, escravo do pecado. Em suas múltiplas formas e apresentações. Hoje nós estamos falando sobre corrupção. Mas quando você ama Jesus, quer Jesus, anda com Jesus, procura viver sobre os ensinamentos de Jesus, e você precisa descobrir isso na palavra, na Bíblia, você vai ver que você tem condições, pelo amor de Jesus, pelo poder de Jesus, de vencer o pecado. Aí não é você que vai ser servo do pecado. Você vai vencer o pecado, logo ele vai estar sob o seu domínio. Isso significa dizer que você continua sendo pecador, mas você vai ser um vencedor, vai vencer inúmeras batalhas contra o pecado. E não perder todas elas, não perder inúmeras delas. Você vai vencer muito mais, sabendo que Jesus é seu amigo, sabendo que mesmo quando você erra, ou quando você errar, Jesus ele está pronto a lhe perdoar, se no seu coração houver o verdadeiro, o genuíno arrependimento. Que é diferente, como já dissemos, do remorso, que é diferente da autocomiseração. O arrependimento leva a uma tomada de posição. Qual é a tomada de posição? Eu errei, definitivamente, verdadeiramente eu errei. Mas eu não quero continuar errando. Eu não quero praticar o mesmo erro novamente, e outra vez, e outra vez. Eu não quero ser escravo disso. Eu quero vencer isso, e quero ser uma pessoa melhor, e quero ter uma vida melhor, e praticar o bem que eu sei que devo praticar, e que eu conheço. Com esse pensamento, eu desejo a você um excelente final de semana e que as suas ações possam ser dirigidas nesse sentido, os seus pensamentos, seus sentimentos, seu raciocínio possa ser dirigida nesse sentido,
que você queira ser amigo de Jesus, que você queira conhecer mais a Jesus, conhecer os ensinamentos de Jesus, ter Jesus como seu melhor e inseparável e inafastável amigo. Porque quando Jesus se torna amigo de alguém, porque também esse alguém quer ser amigo de Jesus, tem um relacionamento tão profundo, tão verdadeiro, tão íntimo, tão amoroso com o amor de Deus, que isso nunca mais é apagado, nunca mais fica no passado. Isso nunca mais deixa de acontecer. Ele é amigo e será amigo eternamente. Que o Senhor assim o abençoe. Deus lhes dê um final de semana de paz, um final de semana de bênçãos, um final de semana bem sob os cuidados de Deus para você, para os seus, para a sua família, e extensivo também a todos os seus amigos. Deus assim os abençoe e nos abençoe, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém.